Bom dia a todos, é uma imensa satisfação participar desse evento que é uma justa homenagem ao professor Luiz Guilherme Marinoni. Eu agradeço aos organizadores pelo convite, pela compreensão de me permitirem participar assim remotamente, à distância. Infelizmente eu já tinha compromissos acadêmicos fora do Brasil, não poderia estar aí, mas disse que fazia questão de participar. Eles me deram essa chance, essa oportunidade de participar remotamente, o que me deixa muito feliz, muito honrado, então, em integrar essa homenagem. Uma homenagem que, como eu dizia, é justa, merecida. O professor Marinoni tem tido uma carreira fundamental para o desenvolvimento do processo brasileiro. O professor Marinoni honra a tradição da nossa casa, a Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, leva adiante uma forte tradição processual que vem lá do professor Egas Muniz de Aragão. Ele sabe criar discípulos, ele já tem garantidamente uma linha sucessória de grandes nomes estabelecidos. Ele influencia, enfim, o pensamento processual brasileiro e estrangeiro. Portanto, por tudo isso, era fundamental fazer-se essa homenagem, era fundamental lançar-se uma obra coletiva em sua homenagem. Eu vou falar muito rapidamente sobre um tema dentro do painel de precedentes. Propositadamente, então, vou escolher um tema que me permite um recorte simplificado para deixar uma mensagem breve, que não se torne chata por ser feita por essa via, por não ser feita ao vivo. Quero falar muito rapidamente de um tema que tem suscitado muita discussão, que já suscitou intensas discussões, inclusive aí na nossa faculdade, em seminários e outros eventos. Eu me refiro ao problema dos precedentes no âmbito da arbitragem, a questão de saber se o árbitro deve aplicar os precedentes. Bom, a primeira observação a ser feita é que uma arbitragem pode se desenvolver por equidade ou ser uma arbitragem de direito. Uma arbitragem por equidade não vai aplicar propriamente um ordenamento jurídico específico. Os árbitros estão autorizados a decidirem conforme seu livre senso de justiça, ainda que de modo razoável, ainda que fundamentadamente. Nesse caso, não há de se falar da observância do direito desse ou daquele ordenamento. Mas a arbitragem, e isso só vai poder acontecer no âmbito de relações materiais propriamente disponíveis. O direito material tem que ser disponível. A disponibilidade do direito material não é relevante para haver arbitragem. Para haver arbitragem é relevante que a pretensão de tutela judicial, essa sim, seja disponível. Agora, para haver arbitragem por equidade, é preciso que o direito material seja disponível. Mas isso não é o mais comum, não é o mais frequente. O mais frequente é que as arbitragens sejam de direito. Elas se submetam à incidência, elas tenham o mérito do conflito ali posto, resolvido por um específico ordenamento jurídico. Sendo arbitragem de direito, o passo seguinte é saber se essa arbitragem de direito aplicará no âmbito do direito material a ser conhecido pelos árbitros, se ela aplicará o direito brasileiro. Muito bem, aplicando o direito brasileiro, cabe considerar a incidência dos precedentes, compreendidos os precedentes como um elemento integrativo do ordenamento jurídico, como uma fonte jurídica. Os precedentes, e aqui não cabe discutir se eles são uma fonte primária equiparável ao próprio ato normativo, à própria lei, à própria disposição normativa, ou se são uma fonte de integração dessa disposição normativa. A questão é que eles compõem o arcabouço do ordenamento. O ordenamento jurídico, o direito, não é a letra da lei apenas, é muito mais do que isso. O direito é aquilo que se vivencia, que se experimenta e que se aplica numa dada época, num dado lugar. E a jurisprudência tem um papel fundamental, tem um papel mais relevante dentro dessa sociedade aberta de intérpretes do ordenamento. Portanto, cada vez mais, nas sociedades modernas, a produção jurisdicional cumpre esse papel de sedimentar, de construir, de identificar, de construir propriamente. Não se trata de identificar algo que esteja... Ela não é um oráculo que descobre algo que esteja pré-definido, ela constrói junto com a sociedade, e por isso que é muito importante, inclusive, o contraditório, a participação do amicus curiae no processo jurisdicional, mas a jurisprudência, a produção jurisdicional, constrói o significado, o alcance, o sentido, enfim, do ordenamento, da vida
às disposições normativas, construindo o seu significado. Portanto, os precedentes integram o ordenamento jurídico e, portanto, se uma arbitragem é de direito, o árbitro, sim, nesse sentido, ele haverá de aplicar, inclusive, os precedentes. E ele aplica, na experiência da arbitragem, no dia a dia da arbitragem, um árbitro muito atentamente considera o que está sedimentado, o que está estabelecido na jurisprudência daquele ordenamento, o que os tribunais de cúpula já definiram e assim por diante. Isso não tem sido um problema na arbitragem. O árbitro atenta para isso. Então, nesse sentido, se a resposta é o árbitro está vinculado aos precedentes, e se estar vinculado significa considerá-los como integrantes do ordenamento jurídico, sim, o árbitro está vinculado aos precedentes. Se a arbitragem é de direito, e se estivermos diante de uma arbitragem em que o direito material a ser aplicado é o direito brasileiro, ele há de considerar, inclusive, as decisões de controle de constitucionalidade tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, as decisões adotadas no julgamento de recursos repetitivos, de casos repetitivos em geral, e assim por diante, as súmulas vinculantes e tudo mais. Agora, existe um outro âmbito de investigação, pois, quando falamos de precedentes, nós temos duas dimensões do fenômeno. Por um lado, o aspecto substancial, o aspecto material dos precedentes integrarem, em algum grau, em alguma medida, constituírem o ordenamento jurídico. Essa é uma dimensão da questão. Mas existe também outra, uma dimensão processual. Trata-se da existência de mecanismos judiciais de prestígio aos precedentes, mecanismos destinados a fazer com que os precedentes sejam efetivamente observados. Então, no âmbito do processo judicial, existindo a afetação de uma questão para ser resolvida dentro de um julgamento de casos repetitivos, suspendem-se os processos em que a mesma questão está também para ser decidida. Isso num processo judicial. Num processo judicial, se um juiz estatal deixa de observar um precedente ao proferir uma decisão, cabe reclamação para o tribunal formador daquele precedente, que então, sendo procedente a reclamação, cassará a decisão dada em desacordo com o precedente. No sistema judicial, cabe impugnação ao cumprimento da sentença que desconsidera as decisões dadas pelo Supremo Tribunal Federal em caráter vinculante no controle de constitucionalidade, ou seja, impede-se a própria execução, o próprio cumprimento da sentença que estiver em desacordo com o precedente. Mas esses são mecanismos processuais, essa é a dimensão processual da questão. São mecanismos processuais aplicáveis no âmbito do poder judiciário. E daí então a questão que se põe é saber se esses mesmos mecanismos são aplicáveis aos árbitros. Cabe reclamação contra as decisões dos árbitros? O processo arbitral deve ser suspenso quando nele se examina uma questão que já é objeto de um julgamento de repetitivo que está em curso, que ocorrerá dali a algum tempo, e a resposta então daí é negativa. Esses mecanismos judiciais não são aplicáveis ao processo arbitral, porque não se aplicam as regras do processo judicial ao processo arbitral. Em primeiro lugar, por isso. Então, é por isso que não se suspende um processo arbitral enquanto se aguarda a solução de uma questão num julgamento de casos repetitivos. Soma-se a isso um outro fator, que é o seguinte: existe um sistema judicial de controle do processo e da sentença arbitral. O processo e as sentenças arbitrais podem ser invalidados pelo juiz estatal, mas em casos taxativos, em casos específicos, que versam basicamente sobre a verificação da existência, validade e eficácia de uma convenção arbitral, por um lado, e por outro, a observância do devido processo legal. As hipóteses elencadas no artigo 32 da Lei de Arbitragem são todas subsumidas em uma dessas duas categorias: existência, eficácia e validade da convenção arbitral ou respeito ao devido processo legal. O controle judicial da sentença arbitral jamais pode intrometer-se sobre a solução dada para o mérito da causa submetida à arbitragem. Isso é da essência da arbitragem. Assim é no Brasil e igualmente é nos outros sistemas, no direito comparado. É da essência da arbitragem que o árbitro seja, como diz a lei da arbitragem, juiz de fato e juiz de direito. É por isso que a sentença arbitral tem o verdadeiro valor de uma sentença jurisdicional, porque ele dará a solução para a causa sem que caiba uma revisão disso no poder judiciário.
Então, sob essa perspectiva, também não caberá qualquer tipo de intromissão, de controle ou de discussão. De modo que pode acontecer, isso será uma teratologia, será um erro, mas pode acontecer, de um tribunal arbitral deixar de observar um precedente, deixar de considerar que uma questão já foi resolvida no âmbito da jurisdição constitucional do Supremo Tribunal Federal, em caráter vinculante. E então ele estará dando uma decisão errada quanto à solução do mérito da causa. Se isso acontecer, não há como se combater esse erro, porque as hipóteses de anulação da sentença arbitral não abrangem esse caso. Jamais o judiciário irá imiscuir-se sobre a solução dada para o mérito da causa. Então, sob esse aspecto, não haverá um mecanismo efetivo de controle. Mas vejam, isso também acontece nos demais casos em que o árbitro erra quanto à aplicação do direito na solução da causa. Isso não é diferente do que acontece quando o árbitro erra na pura e simples aplicação da norma jurídica, que é simples, direta, não ensejaria nenhuma interpretação especial. Esse problema também pode acontecer ali. Então, sob esse aspecto, não há por que se achar que aqui há um problema, uma gravidade maior do que haveria em qualquer outro caso. A grande questão é, a arbitragem é legítima e é legítima assim, com essa norma fundamental, que é da sua essência, que impede que o judiciário reveja a solução que os árbitros dão ao mérito da causa. O Supremo já disse que isso é constitucionalmente legítimo. Disse isso nos anos 1970, no caso Lage, quando falou que não havia problema nenhum em não haver um reexame judicial da sentença arbitral. E na época ele usou a expressão duplo grau, ele falou que não havia problema em não haver duplo grau, em tudo se resolver na própria arbitragem, e voltou a dizer isso na homologação de sentença estrangeira 5.206, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, quando a atual lei de arbitragem foi, em todos os dispositivos questionados, foi considerada constitucional, inclusive nesse ponto, que atribuiu ao árbitro a última palavra sobre a solução dada para o mérito da causa. Então, sob essa perspectiva, não cabe o emprego dos mecanismos processuais de ataque à decisão violadora do precedente, porque senão nós desnaturaríamos a essência da arbitragem. Agora, uma última questão que pode ser pensada é a seguinte: existirem precedentes, enfim, padrões decisórios vinculantes que versem sobre aspectos que estão naquele âmbito de controle judicial da arbitragem. Por exemplo, precedentes tratando sobre validade ou invalidade de convenção arbitral dentro de certos tipos de contrato. Precedentes tratando sobre validade, sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de regras atinentes ao devido processo dentro da arbitragem. Isso poderia, em tese, acontecer. Não há atualmente, não tenho a notícia de algum caso assim. Isso pode eventualmente acontecer. Nesse caso, continuará valendo tudo o que eu disse sobre a não incidência direta e automática dos mecanismos judiciais de controle dos precedentes sobre a atuação do árbitro. Mas se o árbitro vier a desrespeitar os precedentes nessa hipótese, caberá a ação anulatória do artigo 33 ou a impugnação ou cumprimento de sentença ali também prevista para se apontar a invalidade da arbitragem por desrespeito ao devido processo legal ou porque havia um defeito, um problema na convenção arbitral. E se existir um precedente sobre esse tema, o juiz estatal que vier a julgar esta ação judicial de controle da arbitragem, ele sim está vinculado em todos os sentidos, inclusive no sentido processual, aos precedentes e haverá ali então de devidamente aplicá-los. Então, em linhas gerais, e para dar um resumo dessa questão, o que se pode dizer é que, na medida em que os precedentes integram o ordenamento jurídico brasileiro, o árbitro, numa arbitragem de direito que aplique o direito brasileiro, tem de observar os precedentes. Por outro lado, eventual descumprimento, eventual inobservância dos precedentes na solução dada ao mérito da causa, não pode ser controlada pelo Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário nunca se miscui sobre o mérito da causa. E, por fim, quando houver precedentes versando sobre devido processo legal na arbitragem ou sobre eficácia, validade e existência de convenções arbitrais,
O desrespeito a essas diretrizes estabelecidas no precedente ensejará, sim, a ação de anulação perante o Judiciário, e o Judiciário terá de observar os precedentes já estabelecidos a respeito do tema. Acho que esse é o resumo mais rápido que se pode fazer sobre o assunto. Então eu encerro agradecendo mais uma vez aos organizadores, agradecendo a todos os que tiveram a atenção e paciência de me ouvir aqui remotamente, e mais uma vez renovando minha sincera homenagem ao querido amigo Luiz Guilherme Marinoni. Deixo aqui para ele o meu afetuoso abraço. Muito obrigado e uma boa continuidade de congresso, de jornada para vocês. Até logo.